Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com os companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 1, não vim destruir a lei, terceiro parágrafo do item 8, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Caros irmãos do Ideal Cristão, que a paz do Senhor
Seja conosco. O Evangelho desta noite vem nos falar da importância de ciência e religião se darem as mãos, se respeitarem, se ajudarem mutuamente. Que o dia que isso acontecer, nós teremos solucionado os problemas da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho vem nos afirmar que isso já foi possível. Porque, veja bem, diz aí em determinado momento que, uma vez comprovadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada de ilógico encontrou naquela e o materialismo foi vencido. Isso porque não é que já aconteceu essa nova luz. É que o Espiritismo nos trouxe condições de compreender melhor as leis naturais e fazer com que ciência e religião se deem as mãos, para que sejam resolvidos os nossos problemas. Então, temos condições de resolver essas questões. Temos é que compreender os caminhos e ser obedientes ao que proporciona para nós de compreensão a doutrina espírita. Essa questão dessa nova luz que se fez nos remete à história de um grande espírita, conhecido de todos os espíritas praticamente. É o Frederico Figner. O Frederico Figner, também conhecido como Irmão Jacó, através do seu livro Voltei, de psicografia de Chico Xavier, ele era um judeu da Boêmia, a atual República Tcheca. Ele veio para o Brasil ainda adolescente. Era um rapaz muito pobre, mas com recursos e economia que conseguiria fazer, ele comprou um fonógrafo desenvolvido por Thomas Edison nos Estados Unidos. Daí ele vendeu um, comprou mais dois, começou a vender, desenvolveu a venda, a comercialização do fonógrafo. Criou a Casa Edison no Rio de Janeiro e mais tarde criou também a primeira gravadora de discos de vinil, a Odeon. Se enriqueceu. Mais tarde, ele conheceu o Espiritismo e abraçou a causa. Ele se aproximou da Federação Espírita Brasileira, se tornou um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Trabalhou como poucos na divulgação e na propagação do Espiritismo pelo Brasil e fora do Brasil. Foi um homem muito caridoso, mas ele nos relata, através do livro Voltei, que a desencarnação dele lhe trouxe algumas surpresas desagradáveis. E a que mais lhe incomodava é que ele observava em si e percebia que não tinha luz espiritual. E aquilo o indignava, porque ele percebia que pessoas vulgares, sem expressão diante da sociedade, tinham mais luz que ele. E olha, que a desencarnação dele fora acompanhada por Bezerra de Menezes, por Marta, a sua filha, um espírito também de alta envergadura, por Guilom Ribeiro, por Bittencourt Sampaio, que o acolheram na espiritualidade. Ele sofreu algum tempo até se ajustar na vida espiritual. E Marta, a filha, preocupada com aquela inquietação do pai, que não tinha luz interior, ela então começou a observar e percebeu, sem que o pai lhe falasse, que ele desejava conhecer na espiritualidade o seu amigo, o Thomas Edison. Thomas Edison, um inventor renomado que grandes
desenvolvimentos proporcionou à nossa sociedade, com a criação do primeiro gerador de energia elétrica, a criação das redes de distribuição de eletricidade, que passou a beneficiar as nossas casas, as nossas indústrias, os nossos comércios, e fora ele também, o Thomas Edison, que após árduos trabalhos, perseverante que fora, desenvolveu a lâmpada elétrica, iluminando as nossas noites na Terra. Daí Marta proporcionou a Frederico Figner uma ida até a Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, onde trabalhava em espírito Thomas Edison, que também já era desencarnado. E quando lá chegaram, foram recepcionados em um ambiente de muita luz, de muita paz, por um espírito também de alta envergadura, que falou a eles que o Thomas Edison já sabia das intenções, porque entrou em sintonia com o desejo íntimo de Frederico Figner. Sabia que ele vinha e qual que seria a intenção. Então, aquele espírito que os recepcionava lhes advertiu, dizendo que Thomas Edison continuava aquele trabalhador perseverante, incansável. Tinha muitas tarefas e tinha pouco tempo. Mas aí ele arrumou 15 minutos apenas para aquela entrevista. E eles aproveitassem o tempo com perguntas à altura, sem perca de tempo. E quando Thomas Edison apareceu diante de Frederico Figner, esse quis beijar-lhe as mãos, mas Edison se afastou e abraçou efusivamente Frederico Figner. E logo a seguir puseram a conversarem. O Thomas Edison falava agora do seu trabalho na espiritualidade, que ele trabalhava junto com uma pleiade de espíritos buscando o desenvolvimento tecnológico para a Terra, para fazer com que a Terra, os terráqueos, os humanos, avançassem no seu processo evolutivo. Mas que tinham grandes preocupações, porque tudo aquilo que chegava às mãos dos humanos, para que fosse utilizado para o bem, nem sempre isso acontecia. Muitas vezes, isso era usado de forma indevida, para fins de maldade, de ociosidade, de perversidade. Eles tinham preocupação com a bomba atômica. Era o ano de 1947, fazia 2 anos que a guerra tinha acabado, a Segunda Guerra Mundial. E quando foram se aproximando do final daquela entrevista, o Frederico Figner ainda perguntou a Thomas Edison a respeito da sua lâmpada elétrica que ele inventou aqui para a humanidade e beneficiou tanto a nossa sociedade. E o Edison se esquivou também, dizendo: olha, meu amigo, ninguém cria nada, quem cria é Deus. O homem, apenas com um trabalho perseverante, dedicado, bem intencionado, ele ganha inspiração e vai descobrindo. E é possível a gente desenvolver facilidades para a humanidade, mas quem cria é Deus. Agora, finalizou Thomas Edison, agora nós estamos trabalhando aqui intensamente no meio de fazer com que o homem acenda a sua lâmpada interior. Olha a preocupação do Frederico Figner. Isso nos remete a Jesus, quando ele falou assim, que nós somos a luz do mundo. Olha só, nós somos a luz do mundo, apagados como somos. Mas mais adiante Jesus falou assim para nós também, que nada impede de que nós acendamos a nossa própria luz, que nós devíamos fazer brilhar a nossa luz. E a gente fica tentando entender como fazer brilhar a nossa luz. Aí veio Jesus e ainda continuava a nos ensinar
dizendo assim, que se os teus olhos forem bons, ou melhor, os olhos é a candeia do corpo, de forma que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí nós encontramos um interruptor para fazer com que acenda essa luz interior, que era uma dúvida do Edson, uma dúvida nossa também. É a bondade nos olhos, é a bondade no coração, é a bondade nas nossas ações. Fazendo assim, nós aproveitamos essa luz que a doutrina espírita nos proporciona de conhecimentos, transformando esses conhecimentos em ações de bondade, e aí nós acendemos a nossa luz interior e vivemos felizes. Que Jesus nos abençoe. E para as nossas reflexões, nós vamos ler uma página que está no livro Religião dos Espíritos, capítulo Pureza, Pureza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tárcio era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe a embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Emmanuel.
Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias
e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos, sintonizados neste momento, e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar em sintonia conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários.
cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de risco, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos o nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Uma boa noite a todos.